Mas aí, vamos lá. Como é que foi a parte de, tipo, Osmaí bombando, locando máquina pra tudo quanto é cano, tendo um ponto específico pra ladeira abaixo? Porque a gente sabe que esse negócio, ele praticamente evaporou de uma hora pra outra, mano. Então, quando eu tava locando, vou contar essa história, eu já contei pra um monte de gente que você sabe. A gente locava, o que acontecia? Você tinha lá uma Cadillac, uma 97 e uma Metal Slug. Aí o dono do bar chegava e falou, tem como você trazer a 2000? Aí você fala, pô, vou colocar 2000 aonde aqui? E o cara ficava te perturbando. Toda hora queria que você trocasse de jogo, porque um cliente dele que é legalzinho com ele ficava enchendo o saco. Você tá entendendo? Aí o que eu fiz assim na época? Eu já era amigo de um cara chamado Branco, cara. E esse cara era um programador. O cara é ferrado. Aí um dia eu tô lá, ele jogando no computador dele The King of Fighters. Eu falei, caramba, Branco, você tá jogando The King of Fighters. Não dá pra nós colocar dentro de uma máquina, não? Ele falou, acho que dá, cara. Vamos ver, vamos. Aí eu peguei minha máquina, levei lá. Aí nós descobrimos que tinha que abaixar a frequência, tal. Fizemos multijogos. Enfim. O que aconteceu? Comecei a colocar multijogos na rua. Isso veio de você. Veio de mim. O destruidor do ramo. Eita! Então tu foi o cara que... Ajudou a acabar com o ramo, isso é verdade. Eu falo pra ele, ele fica assim, não é bem assim. Eu falei, não, você acabou mesmo. Porque o que acontecia, Rato? Quando você coloca... Saiu um jogo, por exemplo, saiu The King 2002. Você colocava ali na máquina, o cara só tinha aquela opção para ele jogar. Então ele ia aprender aquele jogo. Você não entendeu? Então ele ficava bom naquele jogo. Com multijogo não, ele só jogava o que ele gostava, o que era conveniente, a base dele, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, o cara só gostava de jogar futebol. Então ele ficava lá na máquina jogando futebol. Ele não ia tentar jogar jogo novo. Você entendeu? Então, com isso, perdeu o atrativo da máquina. Ninguém queria mais. Nem tinha mais máquina personalizada. Aí tinha aquelas máquinas Space, né? As Space Vision? Isso. Então, a Space Vision quem fabricava era a Diverbras. E aí você ia lá, comprava, ela te dava, aí te vendia com o jogo que você queria. Quisesse. Mas aí você pegava e trocava o jogo, botava um multijogo e pronto. É porque o que acontece? Quando você tem tudo, chega uma hora que você não quer jogar nada. É. Isso é verdade. Exatamente. Quando você tem uma opção só, você vai jogar aquilo. Que nem você é colecionador de games. Você vê lá, você tem um monte de cartucho, você joga alguma coisa? Pior que de vez em quando eu pego o jogo, mas não tudo. Mas não tudo. Mas então, mais uma coisinha ou outra ali. É. Entendeu? E lá era a mesma coisa. Então o que aconteceu? No começo jogou muito, porque, tipo assim, o cara queria jogar, tinha. Mas depois perdeu a atração. Entendeu? Isso chamou um público um pouco diferente. Isso eu vi nos meus clientes. Sim, tinha muito jogo de nave antigo que você viu um adulto que já não jogava mais jogando porque era jogo da infância dele. Então isso trouxe... Mas ele não era o casual, ele não tava ali todo dia. Então, não, mas às vezes ele tava. Eu cheguei a ver clientes meus, toda vez que eu ia fazer manutenção, fazer um recolhe de ficha, o cara ali no joguinho de nave, ele meio que voltou a frequentar, porque tinha aquilo que ele gostava de jogar. Uhum. Só que aquilo ali ele ficava meia hora, 40 minutos. Isso no King of Fighters vai 10, 15 fichas. E o cara jogou uma. Então, juntando todos os fatores, foi onde começou a... E aí foi quando o dono do bar começou a ficar chateado. Não é nem o dono do bar, porque depois disso aí começou os videogames caseiros também veio com muita força, você tá entendendo? Você, tipo, saía Marvel vs Street na máquina, passava 3, 4 meses, você tinha... Versão console. No console. Não era a mesma coisa, a gente sabia, né? Por exemplo, eu tinha um PlayStation na época... você jogar 97, 98, 99, o load era um porre. Você jogar no arcade já era completamente diferente. Mas aí quando saiu a 2000, não saiu pra PlayStation 1. Aí foi quando a 2000 nadou de braçada. Mas você pega, por exemplo, Tekken 3 é idêntico. Tekken 3. Tanto que tem muita Tekken 3 que tinha aqui no Brasil que não era placa, era PlayStation. A maioria. Então. Muito. Então, e era um Jama no PlayStation? Era PlayStation. Igual o Super Nintendo. O Super Nintendo, cara, você tem ideia, estourou de jogar Jama. O cara colocava um cartuchinho com 6 jogos. É que pro Super Nintendo você comprava 1 minuto, né? Isso. Não era a ficha do. Isso, porque o Super Nintendo não tinha apurabilidade. Você entendeu? E demorava, né? Você tinha que apertar o start, depois entrar e tal. Mas o Super Nintendo tinha Super Nintendo que dava pau em Neo Geo nos pontos. Entendeu? Era muito Top Gear rolando. Top Gear rolando, futebol e Mario. E o legal é que uma ficha dava pra botar pros dois. Isso, e a criançada jogava de 2, exatamente. Somente futebol, um contra o outro, Top Gear.
Entendeu? Então, assim, no Brasil, é como se fosse na pirataria. Então, foi os videogames, foi a Multijogos. Você tá entendendo? Porque a Multijogos era um PC dentro da máquina. E você ia lá, colocava a ficha, funcionava perfeito. Funciona até hoje, né? Perfeito. É porque é mame, né? Então. É. E aí, Vai funcionar idêntico. e aí veio os videogames caseiros, depois veio o celular. Hoje mesmo, você pega pro moleque e fala assim: ó, joga The King of Fighters. Não, você é louco, jogar Free Fire. Entendeu? Rapaz, olha, eu tive uma experiência esse dia que o meu tio foi lá em casa, até antes de viajar. Eu tava e levou um sobrinho dele lá em casa. Um deles me conhecia e tudo, tirou foto comigo, pá. Aí ele tava jogando um joguinho de celular, Bruno. Aí eu fui liguei o arcade pra jogar. Tava lá meu tio. Os moleques nunca tinham visto aquilo. Isso que eu tô te falando. Nunca tinha visto. A gente tá falando de moleque de 15 anos de idade. Aí eu botei Metal Slug pra eles jogarem, os dois juntos. Eles ficaram doidos, mano. Ficaram doidos jogando aquilo. Eles nunca tinham jogado. Eu falei, o que aconteceu, velho? Mas eu acho que é por causa da acessibilidade. Não tem mais máquina por aí. Não, então, mas o que os outros não entendem é que assim, o fliperama ele ajudou muito o moleque, sabia? Porque assim, o moleque era aquele moleque A sair de casa. Exatamente. Era aquele moleque retraído, ele ia no fliperama, ele arrumava confusão, ele resolvia, fazia amizade, Apanhava. apanhava, entendeu? Apanhava. E ali ele aprendia a Escolheu o convivência. Rogal, tomava uns